estamos de volta com mais uma aula de ciências. Hoje, com essa figura aí bonita que é a árvore da vida. Então já dá para imaginar mais ou menos o que a gente vai falar, né? Vai falar de vida, vai falar de mudanças. Mas antes disso, para iniciar nossa aula de ciências do segundo bimestre, livro, caneta e caderno na mão. Beleza? Simbora! Capítulo 3, Evolução dos seres vivos. Trouxe essa figura não é à toa, né? Porque você vai estudar ideias sobre a diversidade dos seres vivos, por que existem tantas formas, tantas cores, né? O que os cientistas acreditam, vai entender a relação dos seres vivos com o ambiente e a sua evolução, vai compreender a lei do evolucionista Lamarck, mas também a influência das observações de Darwin na evolução, as relações que a gente pode estabelecer entre os fósseis com a ideia da evolução, as bases para a teoria de seleção natural do Darwin e camuflagem e mimetismo para encerrar com chave de ouro. Beleza? Vambora! Vida e evolução. Então esse tópico, que é até o nome da nossa unidade, quer dizer muita coisa, né? Vida e evolução faz a gente pensar sobre a biodiversidade, né? Existe no planeta uma imensa biodiversidade de seres vivos. Ao longo da história, algumas espécies desapareceram, enquanto outras podem ter surgido. Então, os mamutes, por exemplo, deixaram de aparecer, né? E agora a gente só encontra mesmo os fósseis deles. Mas a gente tem hoje um risco de extinção para outros seres vivos. Enquanto os mamutes já foram extintos, nós temos uma atenção especial para as araras azuis também que correm esse risco. Nessa aula a gente vai ver as explicações para tamanho de diversidade e também veremos a importância de proteger essa biodiversidade. Claro, aplicando as medidas que a gente viu nas aulas anteriores, que a gente viu sobre desenvolvimento sustentável, né? A gente viu sobre áreas de proteção ambiental, por aí vai. Bom, a palavra evolução vem do latim evolutione, que quer dizer ação de desenrolar. Como usamos hoje, na verdade, esse sentido é como a gente usa hoje, referente à mudança de espécies ao longo do tempo, né? Primeira coisa, evolução não é assim, já desmistifica o homem vindo do macaco. A evolução, na verdade, o que a gente entende são vários ancestrais em comum, como se fosse uma árvore. Tanto é que eu trouxe para vocês essa primeira figura aqui de uma árvore evolutiva com ancestrais, com vários ramos, né, vários tipos de plantas, com algas, alguns animais, né, não é um transformando no outro, mas sim parentesco, né, então você vai ver parentesco, por exemplo, entre aranha, carrapato e escorpião, parentesco entre os insetos, borboleta, né, joaninhas, etc. Beleza? Então é muito importante a gente ter essa ideia que não é essa ideia do macaco virar homem, mas sim que nós temos um ancestral em comum, que nós somos parentes. Bom, até meados do século XIX, evolução significava apenas o desenvolvimento do organismo, desde a sua concepção até a fase adulta. Com as publicações de Darwin, em 1800 e pouco, final do século XIX, a gente já tem outros sentidos para a evolução. Como as características são herdadas? Né? Primeiramente, é comum a gente encontrar características físicas semelhantes entre os pais e os filhos. Se vocês observarem aqui, por exemplo, eu trouxe o exemplo do Antônio. O Antônio tem o nariz da mãe e uma pinta no rosto que o pai dele tem. A orelha é do pai, né? E o queixo, acho que também é do pai, não sei. Mas a ideia é que cada ser vivo apresenta em suas células algumas informações que, ao interagirem com o ambiente, determinam algumas características, certo? Bom, essas informações elas estão onde? No material genético, que é o DNA. Essas informações são responsáveis pelas características que são hereditárias, ou seja, que são passadas dos seus descendentes através da reprodução. Então aí vocês vão entender por que algumas características às vezes não aparecem nos pais, mas aparecem nos avós ou nos bisavós, por conta justamente da hereditariedade. Então nós vamos ver agora, a seguir, algumas explicações para esses diferentes características, diferentes seres vivos, diferentes formas.
O fixismo e o transformismo são duas formas de entender isso, né? Vamos primeiro partir do fixismo, que é uma ideia mais antiga. O fixismo é a ideia de que as espécies foram criadas tal qual elas são, e não mudam e nem mudarão ao longo do tempo. Isso é fixo, por isso que chama fixismo. Ela foi amplamente aceita no século XVIII, porém ela foi contestada por alguns estudiosos, como Georges Leclerc, que é esse que está aqui do lado esquerdo, e Lamarck, aqui do lado direito na figura. Bom, a visão fixista ela foi compartilhada por muitas das crenças que tem principalmente como base o monoteísmo, ou seja, a crença em um Deus só, que um Deus criou todos os seres existentes na Terra. A explicação para a origem dos seres vivos, dessa forma, está nos livros sagrados, conhecido como a Bíblia, popular Bíblia, né, entre os cristãos, no Torá, que é o livro dos judeus, e o Alcorão, que é o livro do islamismo, né, que são esses livros sagrados. Já adianto, né, antes, né, no passado era muito próximo essas duas coisas, fixismo e religião. Hoje em dia, algumas religiões já aceitam algumas coisas propostas pelo evolucionismo, tá bom? Então, hoje em dia já é possível viver um pouco dos dois. Bom, transformismo, com certeza é diferente de fixismo, porque fixismo você tem a ideia de que uma borboleta foi criada branca e hoje ela é branca como no passado, assim como uma amarela é amarela sim e é marrom também. A ideia evolucionista não, é que no passado um ancestral tinha uma cor e em dois ramos foram divididos para as cores das borboletas, né? Não é só borboleta, é um exemplo dos seres vivos, assim como o homem e o chimpanzé, o gorila, o orangotango. Eles tinham um parente muito parecido no passado e esse parente se separou, reproduzindo em locais diferentes, né? Uma distância de convívio, mudanças que o próprio corpo vai apresentando, tá bom? Bom, Lamarck, assim como alguns naturalistas, eles apresentaram uma ideia de que as espécies poderiam se modificar ao longo do tempo, como eu disse, a ponto de até mesmo de se transformar numa espécie nova. A explicação para essas mudanças foi reconhecida como transformismo, ou como a gente conhece hoje de evolucionismo. Para Lamarck, essas características que aparecem aconteceriam em função de algumas necessidades que o ambiente impõe sobre aquele ser vivo. Ele tentou explicar como esses seres vivos se formavam e se desenvolviam, reproduzindo e transformando por meio das suas leis, né, que são conhecidas como as leis de Lamarck. Nós vamos ver as leis de Lamarck no próximo vídeo, entendendo a história da girafa, a famosa história da girafa de Lamarck, beleza? Te espero lá!